Olá pessoal, meu nome é Ludmila, eu sou bióloga e professora de ciências. Vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre a utilização do petróleo. Para começar, eu trouxe uma reflexão para vocês. Vocês sabem para onde vão as embalagens de plástico que vocês utilizam? Vocês sabiam que no Brasil possui 500 empresas que fabricam produtos reciclados a partir de garrafas PETs? Legal, né? Você gostaria de ajudar e não sabe como? Eu tenho uma dica para você. Você pode começar separando o lixo da sua casa. Por exemplo, daqueles materiais que podem ser reciclados, daqueles materiais que não podem ser reciclados, como a matéria orgânica, por exemplo. Isso já vai ajudar o trabalho dos catadores ao separarem os materiais. Ok? Bom, para a gente começar a falar do petróleo, a gente precisa entender que o petróleo é um recurso natural não renovável. O que significa não renovável? Significa que o petróleo, por ser um recurso natural, ele é produzido naturalmente pelo planeta. Porém, ele não é produzido na mesma escala em que ele é extraído, ou seja, nós utilizamos o petróleo muito mais rápido do que a natureza consegue repor esse material. Por isso, ele é considerado um recurso não renovável. Ele também é chamado de combustível fóssil. O que significa? Os combustíveis fósseis, assim como o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, que são os principais combustíveis utilizados por nós, eles são produzidos através da matéria orgânica, no fundo dos oceanos. Essa matéria orgânica ela é coberta por sedimentos e depois de milhares de anos esses sedimentos sofrem essa pressão. Esse petróleo ele é armazenado em jazidas. E essas jazidas são exploradas. Elas podem ser exploradas nos oceanos, como aquelas plataformas, e podem ser exploradas também na superfície. Bom, para a gente entender o processo de como é produzido esses materiais que nós conhecemos no nosso dia a dia a partir do petróleo, vamos pensar então em como o petróleo é trabalhado para produzir esses materiais. Vocês já estudaram as separações de misturas homogêneas e heterogêneas. E agora nós vamos falar de algumas que são utilizadas na produção dos derivados do petróleo. Para começar, o petróleo bruto é extraído da terra cheio de substâncias que não serão utilizadas, como por exemplo, a água salgada e os sedimentos, como areia e argila. Como que é utilizado essa separação de mistura para esses tipos de materiais? O primeiro tipo de separação de mistura é a decantação. A decantação vai separar o petróleo da água salgada. A decantação, vocês se lembram bem, que a mistura fica em repouso e aí é separado o material que possui maior densidade do de menor densidade. Dessa forma, ele consegue separar esses componentes. A próxima etapa de separação de mistura ocorrente na produção do petróleo é a filtração, ou seja, vai filtrar aqueles sedimentos que foram retirados junto com o petróleo bruto, que é a areia e a argila. No processo de filtração, essas substâncias são separadas. Bom, o próximo processo é a destilação fracionada, que conta com uma torre de destilação. Essa torre de destilação vai separar esses materiais de acordo com o seu ponto de ebulição, ou seja, esses materiais são submetidos a alta temperatura. Essas temperaturas vão separar esses componentes através do ponto de ebulição de cada um deles. Então, a partir do momento em que forem chegando ao seu ponto de ebulição, eles serão separados. Como que ocorre? Quanto mais baixo eles estiverem nessa coluna, será maior a temperatura. E quanto mais alto, menor a temperatura. Ou seja, quanto mais baixas elas estiverem nessa coluna, maior será o ponto de ebulição dessa substância. E quanto mais alto elas estiverem na coluna, menor será o ponto de ebulição. Nessa coluna, pessoal, só passa substâncias no estado gasoso. E aí, então, elas serão enviadas para o condensador para retornarem ao seu estado líquido, perdendo calor para o meio. Ok? Então, essa é a explicação de como são separados os derivados do petróleo. Bom, para a gente continuar e entender a formação dos plásticos, uma dessas substâncias que é extraída do petróleo é chamada de nafta. A nafta ela serve como matéria-prima para vários materiais, como por exemplo a gasolina e vários tipos de plástico.
Por exemplo, você já parou para pensar que existe diferença naquele plástico que forma o controle de videogame ou o telefone residencial, daquele plástico que forma, por exemplo, o shampoo e o condicionador que você utiliza no banho? Tem diferença, não tem? E vocês vão entender agora como que ocorre a produção desses tipos de plástico. Bom, a nafta, depois que ela é extraída do petróleo, ela passa por vários processos, até ela se tornar um polímero. O polímero é uma macromolécula, ou seja, uma molécula muito grande. Esses polímeros, de acordo com o seu ponto de fusão, eles podem formar substâncias diferentes, com composições diferentes, com estruturas químicas diferentes, e aí eles vão formar diferentes tipos de plásticos. Por exemplo, os termoplásticos, que são aqueles plásticos que, ao serem submetidos a alta temperatura, podem derreter. E aí, esses tipos de plásticos são esses plásticos que nós falamos agora. Por exemplo, do condicionador que está no banheiro, do potinho de iogurte que você toma. Outros tipos de plásticos são os termorrígidos. Os termorrígidos, se forem submetidos a alta temperatura, eles podem queimar. Esses plásticos, eles são mais grossos e são aqueles que formam, por exemplo, as caixas d'água, aqueles telefones residenciais que eu falei para vocês também. Outro tipo de substância que é formada a partir da nafta são as borrachas. E esse tipo de plástico, ele não pode ser derretido. Por isso que torna mais difícil a sua reciclagem. Esse tipo de plástico forma os pneus e formam também as mangueiras de água, que são feitas de plástico. Certo, pessoal? Gostaram da aula? A nossa próxima aula nós vamos falar de como o petróleo influencia na nossa poluição atmosférica, tá bom? Mas antes de terminar essa aula, eu tenho uma questão para você responder. Você, depois que recebeu todas essas informações a respeito do plástico, possui alguma solução para o uso e o descarte do plástico? Coloca aí que eu quero ver. É isso aí, pessoal. Continue acompanhando nossas aulas. Beijo e até a próxima.